Olá você, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e com esse vídeo eu quero dar uma mensagem de esperança sobre essa crise. Porque as pessoas estão com... todo mundo tá nesse meio... sabe, crise, é corrupção, é não sei o que vai acontecer, calma, vai ficar tudo bem. O meu ponto é, vai ficar tudo bem, eu sou um anarcocapitalista, escola austríaca de economia, e eu acho que o Brasil vai ficar bem, e eu acho que essa, parafraseando Roberto Campos, é a primeira chance que o Brasil tem de correr risco de dar certo. E é o seguinte, o meu ponto inteiro dorme em uma questão. As pessoas estão entendendo liberdade. Essa era uma ideia totalmente desconhecida no Brasil, as pessoas não sabiam que... Peraí, como assim ser livre é bom? Isso era uma ideia estranha no Brasil, por isso que o nome desse canal é Ideias Radicais. Porque eu chego e falo, cara, você sabia que sua vida seria muito melhor se o governo não atrapalhasse? E as pessoas estão entendendo isso. E nós estamos cercados de dados que comprovam essa tese. Então, sim, as coisas estão um pouquinho complicadas agora. Elas poderiam estar muito piores. E o governo é incapaz de piorar isso. Ele é incapaz. Porque se você olhar o que aconteceu na Venezuela, o governo consegue sucessivamente piorar a coisa. Ele consegue... Aqui, a Dilma não consegue nem erguer um imposto de 0,2%. Eu não consigo nem fazer isso. Ela fala, vamos erguer um imposto que é 2 milésimo... Não. Nem isso. Sabe? É fantástico. O Felipe Neto lançou hoje um vídeo, ontem, xingando o PT inteiro, chamando o Lula de bandido e falando, vai, processa. E se ele for processado, ele ganha... E se ele não for processado, mostra a impotência total desse partido. Quer dizer, um vlogger pode chamar os caras de bandido para milhões de pessoas na internet e não tem nada que o Estado possa fazer sobre isso. Tem nada que o governo possa fazer sobre isso. Isso já mostra o nível de liberdade que a gente tá. O nível do quanto a gente tá bem. Porque eles não conseguem fazer isso pior. Eles não conseguem piorar a situação. Eles não conseguem controlar. Acabou. Dá pra piorar, mas dá pra virar uma Argentina? Não. Eles vão conseguir fazer isso virar uma Venezuela? Não, eles não têm esse poder. As pessoas estão cientes do fato de que liberdade é melhor e de que esse governo não serve. E seja lá qual for outro governo, também é um bando de bandido corrupto. Todo mundo sabe disso já. O truque de mágica acabou. É como se fosse um truque de mágica que o governo tá fazendo pra população faz 200 anos. E de repente a galera sacou. Ah, tem uma cordinha ali. Nossa, que bando idiota. É isso. Acabou. E eu sei que eu já fiz um vídeo falando sobre isso mais ou menos um pouco atrás, mas eu quero atualizar você com dados de coisas que estão acontecendo e de novo fazer esse vídeo para trazer esperança para as pessoas. Eu estou esperançoso, não no curto prazo, não em 3 meses, não em 6 meses, mas 2, 3 anos? Sim. 10 anos? Sim. Eu acho que o Brasil corre um risco muito sério de dar certo. Porque acabou. O socialismo faliu intelectualmente. Faliu. Agora, quando alguém chega esquerdando, a galera já fala, não, cara, vai pra lá. Não, sério? Nacionalização das empresas. Reestatização da Vale. Ah, vá tomar banho. Não é mais levado a sério. O cara chega e fala, não, a gente vai fazer uns programas socialistas aqui. Ué, quem vai pagar? As pessoas já falam isso. Não é mais uma... Vocês estão entendendo? As pessoas olham e falam, saúde não funciona, é caro pra caramba e tem um monte de corrupção e o governo não vai resolver isso aí. Acabou. A mística do escravo que ama o mestre tá acabando. Pra você ter uma noção, eu acho que os 2 maiores índices disso, os 2 maiores números, eu vou dar várias coisas pra vocês pensarem sobre isso, mas as 2 maiores coisas são, primeiro, os sites liberais, Instituto Mises Brasil, Spotnik, o Antagonista não é liberal, mas é um site de crítica muito forte ao governo. Todos eles estão reportando recorde atrás de recorde de visualizações, de visitas, de divulgação, de influência. Esse canal, todo mês, todo dia, faz 75 dias que o meu somatório do mês é maior do que o dia anterior. Até agora, em 75 dias, o canal não teve menos visualizações em 30 dias do que no dia anterior. Espero que vocês estejam entendendo. A gente não está encolhendo, a gente está crescendo. Eu tô recebendo mais de 200 novos inscritos por dia. Quantos professores de filosofia e de economia vão ter isso de público ao longo da carreira deles inteira? Pensa nisso. Segunda coisa, a gente nunca sonegou tão bem. A gente nunca foi
tão bom em tirar as patinhas do governo do nosso bolso? Porque imposto é roubo. Todo mundo já sacou isso. Ninguém fala, não, mas é porque é uma contribuição social importante, porque ao tirar seu RG... Se alguém fala isso, as pessoas apontam e riem. Você já sabe que imposto não serve pra nada, vai ser roubado e é roubo. A maioria das pessoas racionais já sacou isso, e o resto só precisa ouvir esse argumento por 3 minutos e vai falar, é verdade, né? E as pessoas estão falando isso. A gente nunca foi tão bom em sonegar. Tem uma coisa que se chama o sonegômetro, que é pra medir, porque é uma reação em impostômetro. Ai, tadinhos. Que é, quanto as pessoas sonegaram da Receita Federal e blá blá blá. Meu, o que é sonegação? É você manter o seu dinheiro com você. É você se recusar a ser escravizado. É dinheiro que, ao invés de ir para ser desperdiçado pelo governo em construir estádios, Olimpíada ou sei lá o quê. Não, esse dinheiro ficou no bolso das pessoas e elas puderam comprar alguma coisa que elas queriam, esse dinheiro gerou emprego. A gente está batendo recorde atrás de recorde. Só esse ano a gente já conseguiu tirar da mão do governo 380 bilhões de reais. 380 bilhões de reais que ficaram com as pessoas, que geraram emprego, que puderam ser usados para comprar bens, que puderam ser usados para melhorar a vida dessas pessoas. Imagine como as empresas brasileiras estariam, imagine como estaria a economia brasileira se o governo tivesse sugando 380 bilhões de reais a mais do bolso das pessoas. O Brasil já ia ter morrido de fome, mas não, a gente conseguiu tirar a patinha deles no nosso bolso. Isso é 1,5 bilhão de reais por dia. A cada dia, as pessoas livres no Brasil conseguem evitar que o governo roube 1,5 bilhão. Isso dá 550 bilhões no ano, mais de meio trilhão. E se isso não é um atestado da impotência crescente do governo, eu não sei o que é. A gente tá literalmente falando, ó, essa coisa que te sustenta, não. Meu, sai, fora. E a gente consegue. A outra coisa é a descrença política. A gente não acredita mais nos políticos. Já, né, tudo um bando de bandido. Tem esse que é menos bandido, mas tudo um bando de bandido. Ninguém mais defende, não, porque aquele político é muito bem, muito estudado, muito... Os únicos políticos mais ou menos respeitados hoje são os que estão criticando o governo, que conseguem ser populistas nesse aspecto, ou caras como o Von Hatten, que entram lá pra falar, ó, se é pra crescer o governo eu sou contra, se é pra reduzir o governo eu sou a favor. Não é essa plataforma dele à risca, mas pra você ter uma ideia geral, esses caras, e eles estão aparecendo cada vez mais. Como eu falei, a esquerda faliu. Não tem mais como você levar partidos de esquerda a sério. Tanto que agora você tem os partidos que eram de esquerda falando, bom, pensando bem, essa coisa do socialismo aí, né? Não, tá na nossa emenda? Não, mas a gente tem que tirar isso aí. Que é um bando de mercenário. Mas eles estão sacando que as pessoas não querem mais saber disso. E as pessoas estão pedindo menos impostos. Tem gente que fala, não, mas o Brasil é o paraíso do socialismo e tudo mais. Meu, a galera se encheu o saco. Ela se encheu o saco. Hoje você tem a população pobre do Brasil falando que os impostos estão muito altos. Isso é uma evidência de que tem alguma coisa acontecendo na cabeça deles, que eles estão sacando que isso não funciona. Que eles estão sacando que se o governo só deixasse eles em paz, tudo ia ficar melhor. Isso é uma evidência de que alguma coisa está acontecendo. E agora, especialmente, a gente tem a coisa da economia peer-to-peer. Que é o jeito bonitinho de dizer a economia do app. É o jeito de duas pessoas se resolverem para trocarem uma com a outra, de um jeito que o Estado não pode fazer absolutamente nada sobre isso. Um exemplo é o Uber. É o seguinte, eu vou trabalhar de taxista, eu não tenho a licença governamental para fazer isso, e as pessoas preferem o meu serviço e foda-se o Estado. E foda-se. Eu vou fornecer esse serviço para as pessoas, elas vão me pagar, eu tô mais feliz, ela tá mais feliz, o monopólio estatal se ferrou e todo mundo tá contra os táxis. Exceto os taxistas e uns 3 perdidos que não viram nada sobre o argumento, pelo jeito. Todo mundo tá a favor do Uber. O governo chegou falando, a gente podia regulamentar a internet, o Netflix e o WhatsApp. Não. Não. Se o governo fizesse isso, ia ter uma manifestação que ia parar o Brasil. Regulamentar o WhatsApp. Caiu a casa. Eles nem conseguem nem fazer isso. 50 anos atrás, o governo controlava o jornal. Na época do Getúlio Vargas, tinham sensores que podiam colocar coisas no jornal. Hoje eu tô aqui na internet, a internet inteira tá cheia de pessoas falando mal do governo, expondo informações, trocando e informando você, e não tem absolutamente
nada que o Estado possa fazer sobre isso. Tem nada que a Dilma possa fazer. Ah, desliguei a internet. Você foi derrubado. Porque agora todo mundo vai ser o Candy Crush e derrubar você. Não tem jeito. E pior, além dessa economia que você tem o... Pior não, melhor. Além de toda essa economia peer-to-peer que você tem agora, de apps unindo as pessoas e fornecendo serviços muito melhores que os monopólios estatais, e todo mundo tá feliz, você tem a Bitcoin. Que é, ok, sabe dinheiro estatal? Você não precisa mais disso. Porque a grande armadilha do Brasil foi sempre, bom, você tá preso com o real, ou cruzeiro, ou cruzado novo, ou sei lá que diabo. Você tá sempre preso com essa moeda, e daí ela inflaciona e ferra a tua vida, e daí ela cai com dólar, e daí blá 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 blá. Bom, agora existe uma coisa que se chama Bitcoin. É uma moeda digital, ela está na internet, então não tem como o governo saber quem tem ela, ou pra onde foi, ou quanto você... Eles não sabem. Eles passaram uma lei que você tinha que declarar isso como posse no imposto de renda, e ninguém declarou. Ninguém! Porque não tem o que o Estado possa fazer sobre isso. Eles não têm como saber. Então é uma moeda digital que você pode trocar com pessoas, e ela tem valor, e ela oscila com o dólar. Então com essa alta agora, e com a inflação, quem tem Bitcoin tá tipo... E daí? Ah, o real tá valendo menos. Eu não possuo reais. Ah, o real perdeu valor em relação ao dólar. Eu opero em Bitcoin, que é trocada em relação ao dólar e oscila bem menos do que o real oscilou nesses últimos 30 dias. Ficou ali ao redor de $230. E o que o Estado pode fazer isso? Porque se a moeda hiperinflacionar, como aconteceu no Chipre, como aconteceu na Grécia, como aconteceu na Argentina, as pessoas trocam para Bitcoin. A Bitcoin já é um ótimo jeito de pular as barreiras financeiras que a China impõe nas pessoas. A Rússia também impõe um monte de barreiras financeiras nas pessoas. Bitcoin, dane-se. Ah, eu não posso tirar o meu dinheiro do país. Bom, eu acabei de comprar muita Bitcoin e passar pro celular de um amigo meu que está em outro país, e daí ele sacou lá. E não tem nada que o governo possa fazer sobre isso. Agora já é possível operar totalmente fora do real, não pagar impostos, e o Estado não tem como saber nada do que você tem de posse, nem monitorar o que você está ganhando. Ao ponto que se você conseguir fechar cadeias de produção de Bitcoin, o governo não consegue ver aquilo. E isso só está crescendo. O número de transações por Bitcoin só está crescendo. O valor total delas, o Bitcoin teve uma bolha, caiu agora, mas está num preço relativamente estável, pelo jeito estabilizou num preço mais ou menos um pouquinho acima de $200. E se não for isso, você tem mais de outras 3.100 moedas digitais alternativas. Então na hora que o governo bater umas 10, dane-se. Dane-se. Eu odeio fazer essa analogia, mas é a analogia mais fácil de entender. É que nem prender um traficante. Você prende um, 3 dias depois tem outro. Não adianta. Não adianta. É fantástico isso. E agora, acima disso, nunca se falou tanto de secessão. O Sul é um país que está com muita força, estão querendo fazer um plebiscito. São Paulo tá quase mandando a coisa merda. É só que o assunto não é discutido. Tem um movimento de independência da Bahia. E eu tô apoiando todos eles, eu acho ótimo. Vão, liberdade, ótimo. Saiam e governem a vocês a si mesmos. Eu acho super legal. Se vocês quiserem sair, quanto menor o governo, quanto menos influente, quanto mais pequenos estados têm que competir pelas pessoas, melhor. E isso mostra que a população ela não aguenta mais esse governo. E não é nem esse governo Dilma, ou Lula, é interferência governamental. Eles não aguentam mais. Quem mora em São Paulo não aguenta mais um cara que tá em Brasília, que foi eleito de Tocantins, falando como ele em São Paulo vai viver a vida dele. As pessoas não aguentam mais essa interferência governamental, essa burocracia, essa mandação que não serve pra nada. Essa lei do extintor recentemente foi um retrato disso. Em que todo mundo olhou pro CONTRAN e falou, peraí, o trabalho de vocês é só pensar e decidir sobre essas coisas de trânsito, e vocês não conseguem nem decidir isso. Vocês vão, volta. É ridículo. Sim, nós estamos numa crise. E uma crise, se você for estudar teoria austríaca de economia, você vai ver que a crise é uma coisa necessária. Você tem uma bolha de crédito, investimentos ruins são feitos, e esses investimentos precisam ser detonados. No Brasil foi investimentos de empréstimo populista, para buscar voto, empresas que nunca deveriam ter recebido esses empréstimos. Então os amigos do rei receberam muito dinheiro, as empresas que estavam dispostas a se corromper receberam muito dinheiro,
e o governo montou um esquema de tentar comprar votos ali, que falhou. E todo mundo entendeu que foi culpa do governo. Sabe, a crise de 29 foi culpa do governo americano. Mas hoje eles conseguem mentir isso pra você. A crise de 2008 foi culpa do governo americano, mas conseguiram inventar uma história que enganou uma galera. Não tem como possivelmente a esquerda brasileira querer contar uma história que a crise foi culpa do mercado malvadão. Não tem, foi culpa do governo e todo mundo sabe. E daí quando o governo chega e fala, pô, então a gente vai fazer um ajuste, daí o governo vai cuidar, mas não. A resposta é não. É o menino que gritou lobo 10 mil vezes e as pessoas ficaram tipo, ah não, cala a boca. Ninguém mais leva o Estado a sério, ninguém mais quer as propostas deles. Antes de ler, a Dilma propôs uma coisa, não. O PMDB, não. Seja lá o que for que eles querem, não é isso que é bom. Não, agora o legislativo está querendo votar tal lei e eles vão aprovar, sou contra. As pessoas estão fazendo isso agora. Sou contra, por quê? Porque eles são a favor. Se eles são a favor, quer dizer que não é bom. O brasileiro está tendo essa mentalidade agora e isso é lindo. Essa crise vai ter que acontecer, ela vai limpar todos esses amigos do rei, todas essas pessoas que tiverem financiamentos que elas não deveriam ter, vai limpar todos esses negócios ruins do Brasil e vai minar totalmente o poder do governo, porque ele não tem o que fazer, ele não consegue subir impostos, ele não consegue arrecadar, os caras estão tentando roubar dinheiro do Neymar para ver se fecha as contas, e mesmo assim não dá. Essa crise vai acontecer, vai limpar isso tudo e o que vai sobrar são os negócios, são as empresas, são os empreendedores brasileiros que funcionam, que conseguem lucrar, que conseguem produzir riqueza. E o que vai sobrar do governo depois disso? Eu tenho uma boa certeza de que vai ser menos do que a gente tem agora. E alguma coisa vai acontecer. Eu acho que tem uma onda de liberalismo muito grande crescendo, acho que as pessoas estão entendendo e tá chegando no ponto em que é só você falar de liberalismo. Sabe, já teve aquela época em que você tinha que chegar debatendo com o socialista e falar de mais-valia e tentar refutar a teoria dele. E hoje, tipo, não, você só precisa explicar liberalismo que acabou. As pessoas cansaram de esquerdagem, as pessoas cansaram de intervenção governamental, elas cansaram de burocracia, elas entenderam que o problema é esse, e agora é aquele solo fértil em que é só jogar uma semente e a planta cresceu.